E se eu te dissesse que um rádio antigo comprado por R$ 20 em um ferro velho pudesse captar uma mensagem de outro mundo? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que aconteceu com Marcelo. Ele só queria consertar um aparelho quebrado e mais acabou decodificando uma transmissão que usa a linguagem universal dos números primos. E a mensagem final vai arrepiar você até o último segundo. Mas antes de começar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você curte histórias de mistério e suspense que mexem com sua cabeça, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Beleza? Então vamos lá. Marcelo sempre teve um dom para consertar coisas. Desde criança, desmontava brinquedos, relógios e aparelhos eletrônicos, apenas para entender como funcionavam. Agora, aos 34 anos, trabalhava como técnico em eletrônica em uma pequena loja no centro da cidade, mas seu verdadeiro prazer era vasculhar ferros velhos e mercados de pulgas em busca de equipamentos antigos. Naquela tarde chuvosa de sábado, ele encontrou um rádio valvulado dos anos 60 em uma caixa empoeirada. O vendedor mal olhou para ele antes de aceitar os R$ 20. Esse treco não funciona faz décadas, resmungou o homem. Marcelo sorriu. Desafios como esse o animavam. De volta ao seu apartamento, ele espalhou ferramentas sobre a bancada improvisada na varanda. O rádio era uma beleza, de madeira envernizada, botões de baquelite amarelada e um mostrador com cidades exóticas, em Moscou, Londres, Tóquio. Ao abri-lo, encontrou válvulas empoeiradas, capacitores inchados e uma fiação que parecia ter sido remendada mais de uma vez. Você vai tocar de novo, meu velho, murmurou, pegando o soldador. 3 horas depois, com as mãos manchadas de graxa e os olhos cansados, Marcelo finalmente conectou o rádio à tomada. Um zumbido suave encheu o ambiente. Ele girou o dial lentamente, ouvindo o familiar chiado das frequências vazias, até que uma estação de música sertaneja emergiu, clara e nítida. Consegui, comemorou, socando o ar. Continuou girando o dial, testando a recepção em diferentes frequências. FM, ondas curtas, ondas médias, tudo funcionava perfeitamente. Estava prestes a desligar o aparelho quando notou algo estranho. Entre duas estações de EM, havia um som que não se parecia com estática comum. Era rítmico. Quase imusical. Marcelo franziu a testa e ajustou cuidadosamente a sintonia. O som ficou mais nítido, de uma sequência de tons que subia e descia em intervalos regulares, pontuada por cliques e chiados que pareciam seguir um padrão. Não era música humana, mas também não era aleatório. Pegou o celular e começou a gravar. Seu coração acelerou. Durante anos ouvindo rádios, nunca havia captado algo assim. Procurou na internet por os sons estranhos frequência em e encontrou fóruns sobre transmissões misteriosas, number stations, experimentos militares. Mas aquilo era diferente. Os tons continuavam, hipnotizantes, como se contassem uma história que ele não conseguia compreender. Marcelo não conseguiu dormir naquela noite. O som ecoava em sua mente mesmo depois de desligar o rádio. Às 3 da manhã, levantou-se e voltou para a varanda. Ligou o aparelho novamente e encontrou a mesma frequência, de 1547 kHz, um espaço que teoricamente deveria estar vazio no dial brasileiro. A transmissão continuava, idêntica. Durante os dias seguintes, ele se tornou obcecado. Levou o rádio para a loja, conectou-o a um osciloscópio e começou a mapear os padrões. Os tons se repetiam em ciclos de aproximadamente 11 minutos e 37 segundos. Havia 23 tons diferentes, cada um com duração e frequência específicas. É um código, concluiu, rabiscando diagramas em um caderno já repleto de anotações. Seu chefe, seu Paulo, observou preocupado. Marcelo, você tá bem? Parece que não dorme faz dias. Estou perto de algo, seu Paulo. Preciso descobrir o que é isso. Tentou compartilhar sua descoberta em fóruns online, mas recebeu apenas ceticismo e piadas. Deve ser interferência de algum satélite, diziam. Ou você tá recebendo o sinal do micro-ondas do vizinho, zumbavam outros. Mas Marcelo sabia que era mais do que isso.
A complexidade dos padrões, a regularidade matemática e aquilo tinha sido criado com intenção. Foi na madrugada de terça-feira que a peça do quebra-cabeça se encaixou. Marcelo estava comparando seus diagramas com sequências matemáticas quando percebeu que os intervalos entre os tons correspondiam aos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Meu Deus, sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Números primos eram considerados uma linguagem universal e qualquer civilização matematicamente avançada os reconheceria. Se alguém quisesse enviar uma mensagem para além das fronteiras linguísticas ou culturais, começaria com números primos. Com essa chave, Marcelo começou a decodificar o resto. Os tons mais longos indicavam separadores, dividindo a transmissão em palavras. Ele criou uma tabela, atribuindo valores a cada combinação. Lentamente, padrões emergiam e repetições que sugeriam conceitos, variações que poderiam ser verbos ou modificadores. Uma semana se passou. Marcelo mal comia, sobrevivia de café e sanduíches. Seu apartamento estava coberto de papéis, gráficos colados nas paredes, linhas conectando ideias. Para qualquer visitante, pareceria a toca de um louco. Mas ele estava chegando perto. Sentia isso. E então, na noite de domingo, após 14 dias desde que encontrara o rádio, Marcelo finalmente entendeu a primeira frase da transmissão. Era uma coordenada. Latitude e longitude, codificadas em intervalos tonais. Marcelo checou e rechecou seus cálculos. A coordenada apontava para um local no interior da Bahia, uma região remota de cerrado. Ele ampliou o ponto no Google Maps e não havia nada lá além de vegetação escassa e formações rochosas. Seu coração batia descompassado. Aquilo era real. Tinha que ser real. Mas o que fazer com essa informação? Ligar para quem? A polícia riria dele. A imprensa o trataria como maluco. Organizações científicas exigiriam evidências que ele não sabia como fornecer sem soar delirante. E se fosse uma pegadinha elaborada? E se estivesse perdendo tempo com uma transmissão pirata de algum entusiasta de criptografia? Mas e se fosse verdade? Marcelo olhou para o rádio, ainda emitindo seus tons alienígenas. Pegou o celular e hesitou. Havia um número que guardava há anos de um professor de astrofísica da universidade que havia dado uma palestra na loja sobre o programa SETI. O homem parecia aberto a ideias não convencionais. Às 23h47, Marcelo digitou uma mensagem: Professor Henrique, sei que isso vai soar estranho, mas preciso que ouça algo. Pode ser importante. Muito importante. A resposta veio 3 minutos depois e estou intrigado. Mande o que tem. Marcelo enviou as gravações e suas anotações. Então esperou, observando o rádio continuar sua transmissão incansável, sentindo que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. O professor Henrique apareceu no apartamento de Marcelo na manhã seguinte, acompanhado de 2 colegas e uma engenheira de sinais e um linguista matemático. Trouxeram equipamentos e trabalharam em silêncio por horas, analisando cada aspecto da transmissão. Quando finalmente se reuniram na pequena sala de Marcelo, o professor tinha uma expressão que ele não conseguia decifrar e estava entre fascínio e temor. Marcelo, começou Henrique cuidadosamente, você tem ideia do que encontrou? E acho que sim. É uma mensagem. De fora. O professor assentiu lentamente. Confirmamos 3 coisas. Primeiro, essa transmissão não vem de nenhuma fonte terrestre catalogada. Segundo, a complexidade matemática é extraordinária e está além de qualquer código que conhecemos. E terceiro. Ele fez uma pausa. A coordenada que você decodificou. Fizemos uma varredura de registros históricos. Há 47 anos, em 1978, um satélite soviético captou um sinal anômalo vindo exatamente dessas coordenadas. O incidente foi classificado e esquecido após investigações inconclusivas. A engenheira se inclinou para a frente. Marcelo, esse rádio não deveria captar essa frequência. As válvulas, a configuração, teoricamente é impossível.
É como se o aparelho tivesse sido modificado para receber algo específico. Mas eu só troquei as peças queimadas, Marcelo protestou, confuso. O linguista matemático folheou as notas. Há algo mais na mensagem. Depois da coordenada, há uma sequência que se repete. Conseguimos traduzi-la usando sua chave de números primos. Ele mostrou um papel com 3 palavras escritas em letras trêmulas, listamos. Esperando. Você. Um silêncio pesado tomou a sala. Marcelo sentiu um frio subir pela espinha. Olhou para o rádio antigo, para aquela relíquia dos anos 60 que alguém havia abandonado em um ferro velho. Quantas mãos haviam passado por ele? Quem o havia modificado, e quando? O que fazemos agora? Perguntou, com a voz quase sumindo. O professor Henrique respirou fundo. Isso está além de nós. Precisamos reportar às autoridades competentes, à agência espacial, talvez à ONU. Mas Marcelo. Ele colocou a mão no ombro do técnico. Você será lembrado como o homem que provou que não estamos sozinhos. O homem que só queria consertar um rádio velho e acabou abrindo a porta para um novo capítulo da humanidade. Marcelo olhou pela janela para o céu de fim de tarde, salpicado de estrelas que começavam a surgir. Em algum lugar lá em cima, ou talvez bem mais perto do que imaginava, e alguém estava enviando uma mensagem. E contra todas as probabilidades, através de um rádio esquecido pelo tempo, ele havia sido escolhido para recebê-la. O tom da transmissão mudou sutilmente. Marcelo se virou bruscamente para o aparelho. Os outros também ouviram. A sequência era nova, diferente. Está respondendo, sussurrou a engenheira, os olhos arregalados. O sinal está respondendo porque agora sabe que alguém está ouvindo. Marcelo se aproximou do rádio, as mãos tremendo. Ele havia apenas querido consertar um aparelho quebrado. Mas acabará de fazer a descoberta mais importante da história humana. E a conversa estava apenas começando.